uma pergunta. Você fez uma cara maligna, assim. O jornalista usa Quem bermuda é a tipo, na parte de jornalista baixo. aqui? É você ou eu? Você fez uma cara assim, tipo, meio Marília Gabriela, sabe? Vamos agora ao jogo. Não, na verdade é uma pergunta. Você sente diferença entre fazer, tipo, uma apresentação de um jornal e uma live? Muita diferença. O jornal, primeiro você segue um roteiro muito mais específico. Não, a live você pode ter um roteiro, mas a live te deixa muito mais livre, né? Pra você conversar, pra você errar, pra você... Enfim, pra você ser você mesma, pra você rir, pra você interagir com as pessoas. Porque Dançar. Dançar. No jornal eu não tenho as pessoas comentando ali, sabendo o que eu tô falando. Não tenho. Eu posso ir no Twitter, né, na hora do intervalo e olhar o que estão falando no jornal. Mas essa coisa de feedback rápido da live é muito legal. É muito incrível. É muito incrível. Quando alguns alunos falam assim, eu tenho tanto medo de fazer live. E eu falo assim, tá, acho que todo mundo tem no começo, né? Mas eu lembro a primeira live que eu fiz, apareceu uma pessoa ali, aí a pessoa começou a conversar comigo nos comentários, né? Apareceram várias, no caso, né? Mas enfim. Mas assim, a primeira pessoa que surgiu ali, pá, né? Tanto que assim, por exemplo, hoje, né, no Da Teoria Prática, toda quarta-feira a gente faz análise de produto. E tem a Dani, que inclusive está aqui nos assistindo pelo Telegram, que é o Rubinho. Ela sempre é a primeira a chegar. E, cara, é muito engraçado, porque eu tenho ela como parâmetro. Quando eu vejo o comentário dela, eu falo, sei que eu estou ao vivo. Então, isso fez muito bem pra mim quando eu comecei a fazer lives. Quando eu vi alguns rostinhos que eu já conhecia por conversar com o direct, eu me sentia mais em casa, mais aconchegada. Porque eu sabia que tava ali uma pessoa, tipo... Próxima, obrigada, não era essa palavra, mas, tipo, uma pessoa que seja próxima mesmo a mim, sabe? Uma pessoa... Por que você tá rindo? Não era essa a palavra, mas próximo. Eu não tenho outra É palavra. uma outra palavra, mas é muito parecida. Inclusive, se você sabe qual é a palavra que eu estou procurando, escreve aqui pra gente nos comentários. Eu não sei qual é a palavra, mas íntima. Íntima. É uma pessoa íntima, com quem eu já conversei, que já me conhece. Então, tipo, é como se eu me sentisse em casa. Isso pra mim fez diferença. Eu acho que essa é a grande virada mesmo, né? Eu acho que é não ter medo, né, também de alcançar poucas pessoas no começo e falar o que pensa também numa live. Tem gente que até esconde os números ali para não ficar olhando para os números, né? Tem essa técnica e tal. Eu acho que o mais legal é se jogar e fazer, porque se você não começar a fazer, você nunca vai conseguir ser bom, né, nisso. Você não vai saber se você é bom. E nem vai treinar, né? Porque você precisa treinar. E é legal falar, porque na primeira live que eu fiz também com estudante, eu também fiquei meio assim, ai meu Deus, como é que eu lido, né? Como é que você faz? o que eu Bota a mão. faço? O que eu falo pra ele? Porque, poxa, o estudante ficou... Primeiro, eles ficam muito com medo, né? Eles estão na frente de uma jornalista de bancada ali numa live. E aí eu fazia uma pegadinha, não era uma pegadinha, mas eu falava assim, ó, durante a live, o último exercício eu vou te dar uma notícia e você vai ter que improvisar, eu vou te chamar como se fosse ao vivo aqui. Olha, nós vamos agora com a Ju Fracaroli, direto de Brasília. Ju, como é que está aí a situação no Congresso? Não e sei. aí, o aluno tinha que fazer um improviso de 30 segundos a 1 minuto. Então, eles ficavam tensos, mas era legal, porque era como se eles estivessem ao vivo no jornal. E eu levei o jornal para a live. Achei muito maravilhoso. Muito bom. Isso é muito legal, porque é um treinamento mesmo. A pessoa Sim. tem que destravar. E você imagina, eu fico pensando, cara, olha que ferramenta incrível. Se eu tivesse essa ferramenta com meus 19 anos, eu ia, sei lá, eu ia estar muito melhor do que eu sou hoje, porque é um treinamento que você pode começar de já, né? Desde já. Muito bom. E aproveitando falando de treinamento, você sempre foi boa, assim, comunicadora? Ou você teve que treinar muito? Como que foi? Só pra a galera entender, assim, esse Eu mundo. sempre gostei de me comunicar, fiz teatro muitos anos. O teatro me deu muita disciplina, sabe? E me deu também a coisa do improviso, da memória. Eu tenho uma boa memória, eu pego rápido as informações, eu digiro, né, rápido e consigo falar. Mas a questão do treino foi essencial. Porque eu, no meu primeiro jornal que eu apresentei na vida, minha mão fazia assim, eu tremia, eu não conseguia falar a palavra assaltante. Eu falava assim, assalto. De tão nervosa que eu tava. Que fofa! E aí eu ainda tinha, pra completar, uma editora-chefe que gritava no meu ouvido e falava assim, sua burra, você não sabe ler um TP? Você não sabe ler? Você não aprendeu a ler na escola? Ai, que maldade. Uau. E ela me falava isso no meu ouvido. E aí eu ia chorar com as laudas do jornal, ia chorar no camarim, levava as laudas pra casa, eu ficava falando na frente do espelho. E eu falava assim, eu vou ser boa. Ela vai pagar a língua. Ela vai ter que comer essas laudas. Eu vou ser boa. E aí eu ia todo dia um pouquinho, melhorando um pouquinho. Porque eu não tinha ninguém pra me ajudar.
Então, eu fiquei amiga da... É legal falar isso. Eu fiquei amiga da moça do arquivo, da Help, na época. E ela... acabava o jornal, eu ia pedir pra eu me assistir. Porque é uma coisa legal da gente falar também. Se assistam, produzam conteúdo e se avaliem depois. Porque isso você vai conseguir ver. Olha, minha mão mexeu demais, ou eu levantei muito. Eu acho que vocês devem ver a versão digital depois. Sim. Isso aqui tem que melhorar um pouquinho. Eu falei muito atravessado no entrevistado e tal. Então, eu me assistia para tentar melhorar, porque ninguém me ajudava a melhorar. E aí, poxa, se eu tivesse tido uma mentora, como eu, produzindo conteúdo na internet, tal, como eu ajudo hoje as pessoas, eu acho que ia ser muito mais fácil o caminho. Porque eu aprendi muito na porrada, muito assim, eu vou conseguir, eu vou fazer. E aí eu fui buscando, o que eu fazia? Eu observava os outros jornalistas que eu já acompanhava na TV, eu observava como eles faziam, assistia os jornais, ficava olhando, olha, não mexe muito a mão, ela é mais assim. Então eu fui pegando referências para poder melhorar e me assistindo. Porque eu não tinha ninguém, olha, que me desse um feedback. Olha, isso aqui, a sua voz tem que melhorar nisso. Aí eu comecei a fazer fono, eu fui buscar, porque... Aperfeiçoamento. Senão, não ia.